Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo vai depender do horário que vocês estão assistindo essa aula, né? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar de algumas propriedades químicas dos ácidos, tá? Nós vamos falar aí mais um pouco sobre ácido, tá? As principais propriedades químicas que envolvem essa substância, tá? Então, essa substância, o ácido, né? A gente precisa lembrar principalmente dele aí, tá? Que o ácido, ele é toda substância que, quando colocado um ácido, toda substância, quando colocado em água, tá, vai produzir para a gente o íon H+, tá, mais um ânion correspondente, tá? Então, quando a gente fala desse H+, aqui, ó, esse H+, nada mais é do que um íon, tá? E este íon está diretamente ligado ao pH, tá? O que é o pH, tá? Este pH significa potencial hidrogeniônico, tá? Ou seja, a quantidade deste íon na nossa solução, tá? Então, nós vamos falar aí da acidez de um ácido. Quando a gente fala de acidez de um ácido, significa que nós estamos falando basicamente, tá, da quantidade deste íon H+, tá? Então, nós temos a escala de acidez que vai de 0 até 14, passando pelo meio aqui, que é 7, tá? Então, o pH 7 significa que eu tenho uma substância ou um meio neutro. Um pH menor do que 7 significa que o meu meio é ácido. Um pH maior do que 7 significa que o meu meio é básico ou alcalino, tá? O que significa isso, tá? Quanto mais baixo for o meu pH, mais ácido é a minha substância, ou seja, maior é a quantidade de H+ que eu tenho no meu meio, tá? Quanto maior for o meu pH, quanto mais acima de 7, significa que eu tenho menos desse cara aqui. Então, se eu tenho menos H+, significa que eu tenho um meio mais básico, tá? Bom, quando a gente fala de ácido, tá? A gente começa a lembrar aí, né? Começa a falar principalmente do fator poluente dos ácidos, né? Então a gente já lembra primeiramente da chuva ácida, tá? Existe chuva ácida? Sim, existe chuva ácida. E toda chuva, ela é ácida. Como assim toda chuva ela é ácida? Toda chuva ela é ácida, porque em qualquer lugar que não exista poluição, tá? Vai existir esse cara aqui, ó. Esse carinha aqui, como que é o nome desse cara aqui? CO2, ou seja, dióxido de carbono, ou seja, gás carbônico, tá? Então, e o gás carbônico, nós temos como uma principal fonte de produção desse desse CO2, né, desse gás carbônico, a nossa respiração. Então, por mais que não exista poluição no ambiente, mas exista o homem, tá? Exista o animal que inspira oxigênio e expira gás carbônico, nós vamos ter que este gás carbônico, em contato com a água da chuva, vai produzir o H2SO3, ou seja, o ácido carbônico, tá? Então, quando eu tenho a água da chuva, começa a precipitar a água da chuva, em contato com o gás carbônico que está saindo da nossa respiração, vai produzir para a gente o ácido carbônico. E o pH desse cara aqui é menor do que 7, tá? Então, se o pH desse cara é menor do que 7, então já significa pra gente que o nosso meio é ácido. E se o nosso meio é ácido, significa que a chuva, ela é ácida, tá? Agora, nós vamos falar de um ponto, partindo do princípio que nós temos uma certa poluição no ambiente. Então, quando não tem poluição, tem gás carbônico. Se tem gás carbônico em contato com a água da chuva, ácido carbônico. Ácido carbônico fez a chuva ácida, tá? Agora, nós vamos ver aqui, ó, que nós temos a produção de ácido sulfúrico e ácido sulfuroso. Da onde vem isso? Do SO2, olha aqui ó, o SO2.
O SO2, dióxido de enxofre, em contato com a água da chuva, vai produzir para a gente, ó, o ácido sulfuroso, tá? O ácido sulfuroso, ou ainda, né, o dióxido de enxofre, em contato com o oxigênio do ar, oxigênio à vontade do ar, produz o trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre, em contato com o ar atmosférico, produz para a gente o ácido sulfúrico. Aí você vai perguntar para mim, o SO2, o dióxido de enxofre, que é o principal aqui, ó, que a gente já começou a falar dele aqui, ó, dióxido de enxofre lá em cima, dióxido de enxofre aqui, tá? Da onde vem esse dióxido de enxofre? Principalmente de combustível fóssil, tá? Ou seja, então, se nós temos uma cidade com automóveis, tá? Nós temos aí a queima de combustível, a queima de querosene, a queima de gasolina, a queima de qualquer tipo de combustível derivado do petróleo, tá? Que são os combustíveis fósseis, vão produzir para a gente o SO2 e o SO3. Então, vai produzir o SO2. O SO2 no ar atmosférico vai reagir com o oxigênio e vai produzir o SO3, tá? O SO3 com água, ácido sulfúrico, ou ainda, né, quando a gente já fala da produção direta, ó, SO2 mais água, ácido sulfuroso, tá? Então aqui eu já tenho uma certa poluição no meio. Então, sem poluição tem ácido carbônico. Com poluição tem o ácido carbônico, que nós estamos respirando, e tem o SO2, que vai ter o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso, tá? Nós temos ainda mais um ácido, né, da produção da chuva ácida, que é o ácido nítrico e o ácido nitroso, tá? Da onde que aparece esse ácido nítrico? Derivado do dióxido de nitrogênio, ó, dióxido de nitrogênio. Em contato com a água da chuva, produz o ácido nítrico e ácido nitroso. Mas da onde vem esse dióxido de nitrogênio? Esse dióxido de nitrogênio vem da reação de combustão do ar atmosférico, porque o ar atmosférico ele é composto pelo nitrogênio, tá? O nitrogênio ele sofre combustão no ar atmosférico. Como assim ele sofre combustão? Ele queima num dia que tem chuva com raios, tá? Então vai produzir o raio vai fornecer a energia necessária para o meu meio de nitrogênio sofre a combustão que tem oxigênio, então já vai produzir para a gente o dióxido de nitrogênio. E esse cara aqui, em contato com a água da chuva, produz ali o ácido nítrico e o ácido nitroso, tá? Então eu tenho 3 tipos de chuva ácida. Chuva ácida num ambiente sem poluição e sem raio, tá? Aí, sem poluição e sem raio, eu tenho ácido carbônico, tá? A chuva ácida num ambiente sem poluição e com raios, tá? Então, eu tenho ácido carbônico e ácido nítrico e nitroso. E a chuva ácida num ambiente poluído, tá? A chuva ácida num ambiente poluído, eu vou ter o ácido carbônico, ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso. Se tiver raio nesse ambiente poluído, vai ter o nítrico e o nitroso. Se não tiver raio nesse ambiente poluído, não vai ter o nítrico e nem o nitroso, tá? Então vai depender do raio. Então, se tem raio, tem nítrico e nitroso. Se não tem raio, aí vai depender do meio. Com poluição, sulfúrico e sulfuroso e o carbônico, sem poluição, somente o carbônico. 2 outras propriedades aí de ácidos, tá? Começando lá com a segunda propriedade, a reação com metais, tá? Então, eu tenho que um ácido ele reage com os metais, ele fazendo a liberação de o gás nitrogênio. Se este meio for um meio aquoso, esse gás nitrogênio vai ser percebido pela formação de bolhas, tá? Então, qualquer ácido em contato com metais vai fazer a produção do gás hidrogênio, tá? Outra propriedade é reação com carbonatos e bicarbonatos.
vai fazer a liberação do gás carbônico, do mesmo jeito que na propriedade aqui de cima. Se nós tivermos aí essa substância em meio aquoso, a gente vai perceber que esse gás carbônico aqui, ele vai ser percebido por causa da formação de bolhas, tá? Então, nós vamos ver aí as bolhas sendo formadas, tá? O que acontece nesse caso aqui são os comprimidos efervescentes, tá? Comprimidos antiácidos, tá? O que tem o comprimido antiácido? Ele tem bicarbonato. Então, ó, bicarbonato em contato com um ácido orgânico, normalmente, que aparece, né, nesses comprimidos efervescentes antiácidos, tem ácido orgânico, porque são ácidos fracos, como nós vimos na aula anterior, tá? Então, eu tenho o bicarbonato em contato com o ácido, tá? Tem a efervescência, né, do comprimido, que começa a liberar o gás carbônico que a gente percebe, tá? A diferença desses dois aqui é que com metais é o hidrogênio, com carbonato e bicarbonato é o gás carbônico, tá? Gente, essa aulinha aqui é a última aulinha da nossa apostila, fala aí sobre as propriedades dos ácidos, tá? Então, acredito que com essa explicação rápida que eu passei para vocês, vocês consigam fazer as atividades, tá? Na próxima aula, eu tiro todas as dúvidas com vocês. Certo, gente? Um grande abraço para vocês e até a próxima.